Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Luciana e o tema da preleção de hoje é: fora da caridade não há salvação. O trabalho é a alavanca para evoluir. Antes de a gente começar a preleção, eu queria dar 2 recadinhos para vocês. O primeiro recado é a nossa nova turma que a gente abriu de Escola de Aprendizes do Evangelho. E essa turma vai começar dia 3 de agosto. E ela é todas as quintas-feiras, é um curso gratuito, das 20h30 até as 22 horas. E ela pode ser feita tanto online quanto presencial. A Escola de Aprendizes do Evangelho, ela é um curso, não é obrigatório, tá? Ter o curso básico, que é aquele curso que a gente tem previamente. É indicado, mas não é obrigatório. E a Escola de Aprendizes do Evangelho é um curso que ele é voltado para a gente se conhecer. É um curso voltado para a nossa reforma íntima. Então, a partir do momento que a gente começa a aprender, começa a conhecer a história de Jesus, quem foi Jesus, né, aprender todos esses conceitos, o que Jesus significou lá na época e ainda o que ele significa hoje. E a gente também começa, o curso ele se volta também para a gente começar a enxergar a gente, para a gente olhar quais são os nossos defeitos, quais são as nossas virtudes, para a gente conseguir ver de que forma que a gente pode evoluir, né? De que forma que a gente pode melhorar, né? Não que os problemas vão acabar, né? Mas de como que a gente pode encarar os problemas, como que a gente pode ver eventualmente uma situação, um obstáculo, um empecilho do nosso dia a dia. Então é um curso muito bacana, ele é totalmente voltado para a gente, para o nosso autoconhecimento, tá bom? E o segundo recado é sobre a evangelização infantil e escola de paz. Ela acontece todo sábado às 17 horas aqui na casa e ela também é feita de forma híbrida. Tá? Então, a partir do momento que as crianças são crianças até 13 anos, os pais podem trazer os seus filhos, aí os filhos vão para o curso de pré-mocidade, para a evangelização infantil, e os pais, eles acabam fazendo também a escola de paz, tá bom? Vamos agora, fechando os nossos olhos, vamos relaxando a nossa mente. Vamos sentindo a nossa respiração, vamos nos desligando de todos os acontecimentos de fora, vamos nos sintonizando com a espiritualidade que está aqui presente, vamos nos elevando e chegando até a nossa mãe, Maria, a quem pedimos a ela que nos acolha, que nos envolva nos seus braços, e mais fortalecidos vamos chegando até seu Filho Jesus, a quem nós agradecemos por todos os ensinamentos de amor e de perdão. E mais fortalecidos e sintonizados, vamos nos elevando até o nosso Pai, a quem também nós agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado, por todas as oportunidades de evolução, em especial por esta encarnação, com a seguinte prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje é: fora da caridade não há salvação. Né? E o que é caridade? Para nós espíritas, caridade não é só o ato material de você dar algo material para alguém, né? Ela também, obviamente, é muito bem vista, é aceita, até porque a gente tem bastante necessitado, mas quando a gente fala caridade, a gente fala muito mais
no sentido de que para a gente entender a lei do amor, entender os ensinamentos de Jesus e a gente colocar em prática. Então, de uma forma bem resumida, a caridade é o amor em movimento, né? Quando a gente coloca o amor em ação. E que amor é esse? É o amor de Jesus, né? Então, o que significa isso? A partir do momento que eu ajudo uma pessoa, automaticamente eu estou, através desse ato, transferindo amor. Por quê? Porque eu estou olhando para a pessoa, eu estou vendo o que ela precisa, eu estou dando atenção, eu estou dando conforto, eu estou dando uma palavra amiga, né? Então isso tudo acaba sendo o amor, né? Que é o amor de Jesus, que a gente sabe que está dentro de todos nós. E quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, a salvação não é no sentido da palavra que eu não vou para o céu, que eu não vou ter um canto do lado de Jesus, que eu preciso comprar essa salvação. Não é nesse sentido. Justamente a salvação, quando a gente fala, é a gente entender, né, a lei do amor. A gente entender que a gente precisa amar o próximo. A gente entender que Jesus, ele está no próximo, né? Então, a salvação, ele é nesse sentido, né? Que se a gente não segue as leis de Jesus, se a gente não olha só, se a gente só fica olhando muito para a gente, para os nossos problemas, e a gente deixa de observar o próximo e deixa de ajudar, que fora da caridade não há salvação. E não é salvação para a gente, é para nós mesmos, né? Porque a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para sermos pessoas melhores. Então, e a gente vive em sociedade, e todo mundo precisa de todo mundo, né? Da mesma forma que a gente enxerga que o próximo está precisando de uma ajuda, a gente também precisa. A gente também quer ser acolhido, a gente também precisa de um ombro. Então, é nesse sentido que a gente praticando a caridade, a gente vai fazer tanto bem para a gente quanto para o próximo. Então, a gente acaba evoluindo. Então, é nesse sentido. A salvação tem esse significado, né? Porque a gente acaba se tornando pessoas melhores, a gente acaba olhando mais ao próximo, sendo mais solidários, mais benevolentes, né? E tendo essa visão de misericórdia que Jesus tem, né? Sem julgar ninguém, né? Só vendo que um irmão precisa de uma ajuda e a gente vai lá e ajuda esse irmão, né? E a gente tem bastante exemplo de pessoas caridosas, né? Então, o Evangelho também fala o exemplo daquele escritor muito famoso, Victor Hugo, né? Que ele era um historiador muito inteligente, né? Na época, e ele contava, né, histórias, falava também para a aristocracia, mas ele também gastava uma boa parte do seu tempo também atendendo a população carente, né? E como que ele fazia isso? Ele mudava o jeito que ele tinha de contar as histórias. Então, ele também falava para toda a população carente de uma forma, uma linguagem mais fácil, também para atingir essas pessoas, para essa população carente da época, também não ficar de fora, né, de conhecimento, da história. Então, desde lá de trás, ele já praticava também a caridade. E hoje, né, se a gente observar, a gente está aí numa correria do dia a dia, a gente quase não tem tempo nem de olhar para o lado, né? A gente está conectado nas redes sociais 24 horas por dia, por conta também de trabalho, WhatsApp e outras formas aí de comunicação, e a gente precisa responder cada vez mais rápido. Se a gente não responde, parece que a gente também não serve, que a gente é devagar. Então a gente fica cada vez mais conectados e ligados e reféns, né, dos meios aí de mídia social. E aí, infelizmente, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de a gente andar na rua, sem estar com o celular na mão. Então,
observar as pessoas, quando a gente para o carro num semáforo, até a pé mesmo, de olhar para o lado, de observar, né? Quando a gente entra no ônibus, no metrô, e a gente senta, né? De ficar observando as pessoas. E com isso a gente acaba perdendo, né? Muito essa talvez uma ação que a gente poderia ter, né? Se a gente vê uma pessoa que está precisando de ajuda do nosso lado, a gente falar com ela, ou a gente observar, ou só a gente olhar para ela, a gente não precisa nem se aproximar, mas fazer uma oração, ver que a pessoa está triste, está chorando, né? Você fazer uma oração em silêncio para a pessoa, né? Muitas vezes a gente também sai das nossas casas, acaba esquecendo, por pressa mesmo, por correria, de dar bom dia, né? Pro porteiro, para a moça da limpeza, para as pessoas do trabalho, porque a gente já chega, já tem que já conectar. Então, muitas vezes, hoje, como a gente vive, nos impede também, né, de a gente colocar em prática essa caridade, né, porque essa caridade poderia ser colocada dessa forma, né, que a gente chama da caridade moral, né, de a gente observar mais as pessoas, né, de a gente ver, de a gente perceber que uma pessoa não está se sentindo bem. Então é isso que Jesus também falava muito, né? De a gente não olhar só para a gente, só para os nossos problemas, as nossas rotinas, o nosso dia a dia, né? Para a gente também começar aos pouquinhos a tentar de olhar para o lado, né? Se conectar aí com as pessoas, porque, de novo, né? Da mesma forma que a gente também precisa, né, de acolhimento, essas pessoas também têm essa necessidade. E Jesus, ele falava muito, né, e pregava os ensinamentos dele através das parábolas, né, que a gente chama, né, que eram pequenas lições, né, só que eram muito ligadas ao dia a dia ali daquele povo da época, né. Então ele falava muito do semeador, de ovelha, de plantação, que eram palavras que as pessoas mais humildes conseguiriam entender, né, para ela conseguir assimilar, né, o que Jesus estava falando. Então, tem duas parábolas bem interessantes que falam sobre caridade, e a primeira parábola é do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano é o seguinte: Jesus... lá na região, quando Jesus vivia, existia os samaritanos, né, que eram pessoas que não eram bem vistas pelos judeus, porque os judeus os consideravam como estrangeiros impuros. E eles viviam na região da Samaria, né, por isso que eles eram chamados de samaritanos. E um belo dia, um doutor da lei, né, como que era chamado da época, perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna. E Jesus fala que ele deveria amar ao próximo como a ti mesmo. E aí o doutor da lei questionou quem era esse próximo. Aí Jesus exemplificou, né, como que ele poderia entender o que seria esse amar ao próximo como a ti mesmo e o que seria esse próximo. E aí Jesus contou justamente a história que existia uma pessoa que estava muito necessitada, muito simples, sofrendo, passando fome, dificuldade, muito machucada. E aí passaram 2 aristocratas da época, passaram pela pessoa, olharam, viram que a pessoa estava precisando de ajuda e simplesmente seguiram em frente, não ajudaram. E justamente esse samaritano, passando também, ele parou, prestou assistência, acudiu a pessoa, né? E aí Jesus falou, quem é o próximo, né? O próximo é justamente essa pessoa que o samaritano atendeu, né? E que ele não conhecia. Na verdade, para ele era um estranho, mas ele atendeu, né? E apesar de ser estranho, é o próximo, né?
E é por isso que hoje a gente tem aquele termo, o bom samaritano, né? Que a gente fala do bom samaritano para classificar uma pessoa, que é uma pessoa muito boa, que pensa no próximo, por conta justamente dessa parábola aí do bom samaritano, que esse samaritano acabou acudindo o próximo, né? Em decorrência aí dessa necessidade. E a outra parábola também que nós temos é a parábola do pobre e do rico, né? Que tinha o rico, que ele estava ali rodeado de todas as suas riquezas, vivendo uma vida em abundância e não ajudava ninguém, né? E principalmente as pessoas que estavam ali ao seu olhar, precisando de ajuda, e uma delas era o Lázaro, que era um pobre que vivia inclusive na porta da casa dele. E jamais ele ofereceu nenhuma ajuda, nenhuma comida, nenhuma assistência. E aí, num determinado momento, os dois desencarnam praticamente ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? O pobre, que é o Lázaro, acaba indo, né, para o reino, né, de Deus. E o rico não foi para o reino de Deus. E aí o rico, ele se revolta, porque ele quer que vá também para o reino de Deus, que na concepção dele ele sempre foi uma pessoa muito boa, que ele sempre seguiu os ensinamentos de Jesus, que ele sempre acreditou em Deus, e ele não se conforma porque que o Lázaro, que era uma pessoa humilde, foi para ao lado de Deus. E justamente Jesus, ele fala isso, né, que aconteceu exatamente, né, mostra dois mundos completamente diferentes. O mundo do rico, né, que lá desde a época que ele era encarnado, que ele vivia aqui na Terra, ele já estava provido ali de todas as suas riquezas, né? Então ele já poderia em abundância tanto utilizar para ele quanto utilizar para o próximo, e ele só utilizou para ele, né? Então ele teve toda a disposição aí, um monte de riqueza, de privilégios, e ele não soube utilizar. E o pobre, por sua vez, muito pelo contrário. Ele foi desprovido, né, de todos os seus privilégios, e ainda assim, ele desprovido, ele conseguiu levar a vida dele de uma forma honesta, de uma forma humilde, de uma forma correta, né? Então, para Jesus, aos olhos de Jesus, não é a riqueza material que importa, né? São as atitudes, é o coração, né? É o que nós fazemos ali no dia a dia, né? Então, por conta disso, Lázaro acabou indo ali do lado foi ao lado seio, né, de Abraão, e o rico acabou não indo aí pro seio do Abraão, tá? E eu gostaria de finalizar a preleção com uma definição bastante interessante que eu achei, né, do resumo do que seria a caridade. Então, a caridade é fazer justiça, é corrigir o defeito, é animar o tímido, é proteger o ousado, é exalçar a verdade, é enobrecer o humilde, é semear a paz, é pugnar pelo bem, é estabelecer a concórdia, é servir o amor, é esquecer agravos, é desculpar as faltas alheias e é, acima de tudo, adorar a Deus. E fora da caridade não há salvação. Vamos agora, fechando os nossos olhos, vamos agradecendo por essa energia que está sobre nós. Vamos pedindo que a espiritualidade envie vibrações de muito amor, de perdão para todos aqueles lares e ambientes que estão necessitados. Vamos pedindo que a espiritualidade vibre por todos os planetas, em especial pelo nosso planeta Terra, por todos os países que passam fome, que sofrem de desigualdades sociais. Vamos vibrando em especial pelo nosso Brasil, pelos nossos políticos. Vamos vibrando pelas nossas crianças, por todos aqueles necessitados, por todos aqueles que sofrem do corpo
da alma. Vamos pedindo à espiritualidade que deixe também uma vibração em aberto para que conduza onde achar necessário. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, tenham uma ótima semana.